1, verso de número 10, até o versículo 13. Levítico capítulo 1, versículo 10. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos para o holocausto, para macho sem defeito, imolará ao lado do altar para o lado norte, perante o Senhor e os filhos de Arão. Os sacerdotes aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e o sacerdote o porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Nosso objetivo nessa noite é apresentar o segundo tipo de oferta, de gado miúdo. E a pergunta que eu tenho a perguntar aos irmãos: que tipo de oferta você é? Que tipo de oferta você é nessa noite? Será que somos semelhantes ao gado miúdo? É isso que nós vamos ver nessa noite. Se você fosse um animal, que tipo de animal você seria hoje para ser oferecido? De gado ou de gado miúdo? Nós estamos no segundo exemplo. Gado miúdo. Vamos orar? Fale conosco, Senhor, mais uma vez. Ilumine o teu servo na exposição da tua palavra. Traz à luz ao nosso pensamento aquilo que Moisés quis deixar registrado para a tua igreja. Queremos aplicar, Senhor Deus, em nossos corações a tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelo livro lido, pelo texto santo. Aplica, Senhor Deus, em nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, no sermão passado, nós fizemos uma pergunta importante. Qual a importância do chamado de Deus para a igreja no quesito à adoração? Vimos no sermão passado que a nossa adoração precisa agradar ao Senhor. E por que precisa agradar ao Senhor? Porque é como oferta queimada, é aroma agradável que chega nas narinas de Deus. Portanto, nossa adoração precisa ser aceita perante o Senhor. Em segundo lugar, nós como os filhos de Arão, temos o sangue de Cristo aspergido sobre o altar, e já nos purificou de todos os pecados. E a afirmativa, verso 8, verso 9, que é a mesma do versículo final do texto dessa noite, é o holocausto. Esse é o primeiro rito de oferecimento ao Senhor. E não é à toa, irmãos, que o livro das leis, Levíticos, ou prática do culto, ou ordem litúrgica, como você queira colocar na introdução, no panorama desse livro, trata-se do nosso culto ao Senhor. Nós viemos nessa noite a oferecer um culto de adoração ao Senhor. E como temos dito, nós somos a oferta. E hoje o segundo tipo de oferta é aquela oferta miúda. Não é mais um touro, não é mais um boi, mas agora pode ser carneiros, cabras e até mesmo no hebraico, ovelhas.
Às vezes as pessoas ficam pensando, para eu oferecer uma adoração ao Senhor, eu preciso estar forte, eu preciso ser como um touro. Mas o segundo aspecto da adoração do Senhor é bem claro. Você pode ser um gado miúdo e adorar o Senhor. É isso que nós vamos ver nessa noite, meus irmãos. No Oriente Próximo, os sacrifícios eram feitos com base em comida para os deuses, tanto dos cultos dos egípcios, dos pagãos da Mesopotâmia, como também para aqueles que eram da tribo de Judá, para aqueles que eram hebreus. Eles precisavam oferecer ao Senhor sacrifício, para que pudesse, através desse rito, receber a aprovação de um Deus poderoso, de um Deus vigoroso. E isso renovava o culto, isso renovava o relacionamento, isso renovava e aplacava a ira dos deuses e o levavam a reconciliá-los. Dessa forma, Israel também é convidado a sacrificar o Deus dos deuses, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus que por natureza não é menos exigente, acima de tudo não é menos merecedor do que os deuses dos egípcios, deuses dos Baalins. O nosso Deus é um Deus que requer de todos nós um culto sem defeito. Esse é o meu tema dessa noite, com base no verso número 10. Peço você que leia versículo de número 10. Se a sua oferta for de gado miúdo, se hoje somos um gado miúdo, a oferecer adoração ao Senhor, precisamos oferecer essa oferta sem defeito. Vamos saindo da analogia, da comparação, do sentido figurativo, e sendo direto e prático. Se nós somos pessoas pecadoras, pequenas, diante de um Deus grande, diante de um Deus que requer nosso louvor, nossa adoração, diante de um Deus que nos trouxe aqui nessa noite para adorá-lo, nós precisamos prestar um culto ao Senhor sem defeito. É isso que eu quero que você pense agora. Já começamos o nosso culto às 19 horas, aliás, não começamos esse culto às 19 horas, porque o culto é contínuo. O culto, ele não cessa. O ajuntamento, a eclésia vai embora, mas o culto a Deus continua. A assembleia, que é a reunião dos santos, dos justos, se dissolvem, mas em casa você continua adorando esse Deus. Como foi então a sua semana? Como está sendo a nossa prestação de culto? Como podemos prestar um culto sem defeito? Um culto que agrada a Deus. Irmãos, tudo começa com a atitude do adorador. O adorador tem que ir lá no seu rebanho e escolher a melhor ovelha, aquela que vai ter um sentido monetário, um sentido emotivo, um sentido especial para ofertar a Deus. Não era qualquer ovelhinha que estava ali, não era qualquer carneiro que estava ali, não era qualquer caprito que estava ali, mas alguém especial. Uma vez que eu sou essa oferta a ser ofertada no altar do Senhor, eu tenho que entender que eu sou a imagem, semelhança de Deus. Eu sou a imagem, semelhança de Deus, recriada pelo Espírito Santo. Eu gostaria que você olhasse para dentro de você e reconhecesse o grande amor de Deus pela sua vida. Antes da fundação do mundo, Deus te escolheu. Antes que você nascesse, Deus escreveu a sua história.
Antes que você estivesse aqui nessa noite, você teria que ter confiança naquele Deus que diz: eu sou o teu Deus. O Deus que sou a sua fortaleza, socorro bem presente em qualquer situação. Você é uma ovelha, você é um gado miúdo ou um gado forte? Você se sente pequeno ou você se sente a primeira oferta que nós pregamos no culto passado, do touro? Que tipo de oferta você é nessa noite? Uma coisa eu quero que você comece a pensar, meu irmão, que você é especial para Deus, que custou o sangue de Cristo derramado na cruz, o sacrifício do seu único filho, que custou um alto preço, para que nós pudéssemos estarmos diante desse Deus e nos apresentássemos a Ele. Portanto, irmão, irmã querida, o seu culto precisa ser sem defeito. Esse animal não pode ser cambeta. Esse animal não pode ser maculado. Esse animal não pode ser manchado. Esse animal que somos nós, somos lavados pelo sangue do Cordeiro, regenerado, transformado, para apresentar-se diante do altar, para apresentar-se diante, vamos ficar com a poesia e simetria do culto da manhã, na cidade de Deus. Nós estamos na cidade de Deus, da igreja do Deus vivo. Eu ainda nem avancei no sermão, mas eu quero, com muito jeitinho, pedir algo a você nesse momento. Tire as sandálias dos teus pés. Você está no altar do Deus vivo, na casa de Deus vivo. Você precisa oferecer o melhor para o Senhor, e o seu melhor é a sua vida. O seu maior bem é você, porque custou algo que nenhum homem no mundo poderia fazer, que é nos reconstruir, que é nos reconciliar, que é nos reconectar com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como está o seu culto? Como está agora o nosso culto? Em primeiro lugar, irmãos, no versículo 10, ele vai falar que esse gado miúdo, cabrito ou ovelha, tem um significado especial. Quando se fala da oferta de gado miúdo ou de rebanho, está se referindo a ovelhas ou cabras oferecidas em sacrifícios de queimar, de holocausto. O versículo diz: se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras, em holocausto oferecerá um macho. E a nossa reflexão nessa noite é sem defeito. É um culto puro, é um culto santo, é um culto real, não é um culto pseudo. Não é que eu esteja aqui e minha cabeça está em outro lugar. Eu não posso estar no santuário, na casa de Deus, com a minha cabeça flutuando em tantas outras coisas. Aquietai-vos. Agora não, por favor, não pense no que você vai ter que fazer daqui a 30 minutos com o santuário. Não. Esqueça o que você vai comer, esqueça o que você vai ver, esqueça o que você vai fazer daqui quando acabar o culto. Você veio aqui para adorar o Senhor, você veio aqui para cheirar, queimar, se dissolver na presença do Senhor. E é isso que eu quero, meu irmão. Coloque o seu coração, coloque a sua alma, coloque a sua adoração na presença do Senhor, porque esse culto nunca será perfeito se a minha cabeça não estiver centrada no centro da adoração, no adorador, que é o Senhor Deus. O verso 10 fala das especificações do sacrifício de outro. Deveria ser um animal, ovelha ou cabra.
Deveria ser masculino, a condição, sem defeito, sem mancha, sem doenças, sem deformidades, sem ansiedades, sem estresse, sem depressão, sem angústia, sem lamento, sem nervoso, uma oferta pacífica diante do Senhor. A finalidade é ser queimada totalmente. Eu vim aqui nessa noite para queimar a minha vida totalmente no altar do Senhor, com oferta de aroma suave e agradável. Esse é o primeiro tipo de oferta que nos leva a entender a finalidade do culto, a razão de estar na igreja, a razão de ser um crente, a razão de ser um eleito, a razão de ser um chamado, a razão de ser gente diferente, porque você é diferente daquele que passa ali fora. Assim o texto sublinha a exigência de perfeição. Eu não desculpo dizer, mas há um padrão na vida da igreja. Eu não sei quantos anos você tem de crente. Não sei quantos anos você tem de presbiteriano. Não sei. Eu nem sei quanto tempo você tem de maturidade, saturação espiritual. Mas eu preciso dizer uma coisa para você, um padrão na igreja. E o padrão é alto. Não está bom. Não está bom. Pense naquilo que você tem feito com a sua vida em adoração a Deus. Eu quero que você coloque, não está bom. Ah, pastor, não está bom. Se você perguntar para o apóstolo Paulo, ele vai dizer mais do que perfeito. E quem estuda sabe o que significa o tempo mais do que perfeito. É só você começar a conjugar o termo, um verbo, no modo mais do que perfeito. Você vai lembrar. Mas o padrão para o Velho Testamento é perfeito, sem defeito. Isso significa que meu culto nunca estará perfeito, porque eu sou imperfeito. Porque eu preciso do sangue remidor de Cristo. Que eu preciso me consumir no altar e chegar aqui, Senhor, ó Deus, tenha compaixão de mim, tenha compaixão do meu culto, tenha compaixão do meu relacionamento espiritual. Senhor, eu estou sendo fraco, frágil. É preciso retornar a Gênesis 4:4. Você lembra da historinha? Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho uma oferta que agrada o Todo-Poderoso, uma oferta que arranca lágrimas do Todo-Poderoso, porque antes de tudo isso, Elohim já estava vendo o que seria aquilo, o simbolismo que seria após a morte de Abel. Ele trouxe uma oferta do seu rebanho. E Gênesis capítulo 4 diz que aquilo agradou ao Senhor, a sua oferta agradou ao Senhor, porque tudo derivaria daquele sacrifício, daquela oferta positiva, voluntária, que ele trouxe ao Senhor. É preciso voltar às origens. Você precisa voltar às suas origens, lembrar do seu primeiro amor, aquecer o seu coração, de quando Cristo te chamou, de quando Cristo te tocou, de quando você modificou, de quando a sua vida foi lavada, redimida. Mas o tempo vai passando, e eu vou acostumando com os ritos, com os sacrifícios, com as liturgias, com os domingos, entra domingo, sai domingo, e tal, e nada para que ser Deus. Eu preciso me consumir, meu Pai. O verso de número 10 coloca uma palavrinha em hebraico, em, e esse in é tão pequenininho, que na sua versão, na minha versão em português, significa sim. Sim. Isso é uma pequena palavra que demonstra uma condição. Sim. Se você que está aqui, se você que me ouve, se você que oferta, se você que busca Deus, se você que é lavado, redimido pelo sangue, uma condição hipotética da ação do participante, do adorador. Isso é uma ação que pode ser imperfeita ou até mesmo um
um particípio interrogativo, poderia um cético dizer: será que aqueles irmãos que estão lá são? Será que estão prestando culto? Será que, irmãos, Deus tem uma totalidade? Quantas igrejas agora estão prestando o verdadeiro culto a Ele? Deus sabe. Deus, Ele olha para o Brasil, Ele olha para Santa Maria. Vamos lá, olha para a cidade de Santa Maria agora, e Ele consegue contemplar esse grupo, essa igreja que está aqui nessa noite. E mais, Ele só não nos contempla, mas Ele olha para o nosso coração, e Ele sabe, aqueles que estão aqui, como uma oferta de gado miúdo, como alguém que veio sinceramente adorá-lo, prestar um culto em espírito e em verdade, porque Ele procura verdadeiros adoradores. Isso é preocupante. O Senhor procura verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai, espírito e verdade. Se você quiser grifar esse texto aí, o verso 10, essa palavra assim é muito importante. Tudo vai nortear gramaticalmente, numa interpretação gramatical, desse em hebraico, que significa sim. É você. Ou você é, ou você não é. Esse sim, que é uma partícula tão pequena, está transformando a gente. Somos nós. Na coparticipação do processo da adoração. Isto é uma ação multiparticipativa daquele que será adorado, Deus. A oferta do gado miúdo que o ofertante traz. No caso, somos nós. E a coparticipação dos sacerdotes que têm que pegar aquele sangue e borrifar, e pegar os restos, lavar as patas, as vísceras, que nós já falamos o que é isso, pegar a lenha, colocar a lenha ordenadamente, não é qualquer tipo de lenha, ordem no fogo, no altar, função do sacerdote. A minha função como pastor nesse momento é dizer: acorda, crente, acorda, meu irmão, ovelha querida, você precisa ser essa oferta. E hoje dá no miúdo, uma ovelhinha de Jesus. Se a sua oferta aqui se ver numa preposição, para que a sua oferta, de modo que a tua oferta de gado miúdo seja aceita diante de Deus, precisa exigir uma reação da partícula C, precisa haver uma reação sincera e obediente. Isso é, o meu culto é sincero, o meu culto é obediente a Deus. Eu estou aqui porque eu sou sincero, eu vim adorar a Deus. Eu estou aqui em obediência a Deus. Graças a Deus por isso, irmãos. E nós nos reunimos em obediência a Deus, em sinceridade a Deus. O versículo coloca no seu retorno. Era preciso trazer uma oferta do seu rebanho para ser sacrificado. Essa é uma citação que está no Salmo 144, 13. Que transborde os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam milhares, a dezena de milhares. E os nossos campos sejam prósperos. A oferta tinha que ser do rebanho, do ofertante. Ninguém apresenta diante de Deus com as suas mãos vazias. Nós trazemos a nossa vida. Em segundo lugar, amados, entendemos que o culto sem defeito, ou sem defeito, por quê? Porque o fogo, ele está sobre o altar. Você ainda vai ver na frente, nós estamos ainda começando, que o fogo jamais podia apagar. Que coisa linda. É entender
que o fogo aqui é a exposição da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, e que os sacerdotes deveriam manter o santuário, o fogo aceso, porque é muito fácil a sua motivação deixar de existir, o seu fogo começar a apagar. Não é à toa que o anjo chega à igreja de Apocalipse, aquelas igrejas lá de Apocalipse, diz assim: lembre do primeiro amor, volte da onde caíste, reacenda de novo. O adorador corta a oferta em pedaços, para facilitar o manuseio, depois de esfolar e cortar a vítima do holocausto. O sacerdote porá em ordem as partes sobre a lenha no fogo que está sobre o altar. O versículo foca o fogo do altar como meio onde tudo é disposto, consumido e elevado a Deus. Você chegou aqui com o seu coração sincero, mas agora o fogo, que é a palavra de Deus, começou a aquecer o seu coração, a sua alma, o seu espírito. E Ele está falando agora com você: meu filho, minha filha, meu servo, minha serva, coloque o meu óleo da unção, coloque o fogo da palavra, acenda o seu coração, acenda a sua vida, desperte para o Senhor. Versículo foca fogo do altar como meio onde tudo é disposto, consumido e levado a Deus. A presença, a iniciativa divina, a origem do fogo, mais adiante, do fogo do altar é aceso pelo próprio Senhor. Veremos lá no capítulo 9, verso 24, quem sente esse fogo aí é o próprio Deus que está falando no seu coração. Sou eu que acendo esse fogo no seu coração. E você não precisa gritar, falar línguas estranhas, rodopiar, mas o que você precisa é olhar para dentro de você e falar assim: fogo do Senhor, fogo do Espírito. O culto não nasce do homem. O sacrifício não nasce na sua vontade. O culto é uma resposta ao que Deus iniciou. O nosso culto é algo que responde àquilo que Deus começou há muito tempo em nossa vida. E aquele que começou a boa obra em vós, Ele há de concluir até o fim. É o Senhor. O culto começa com o Senhor. O culto é para o Senhor. O culto agrada ao Senhor. A autorização do fogo está da atuação do nosso Senhor. E você lembra, e veremos no capítulo de número 10, 1 e 2, quando alguém de uma tragédia acende fogo estranho. Nadab e Abiú. Tem muitos Nadabs e Abiús dentro das igrejas, acendendo fogo estranho. Você sabe o que aconteceu nessas duas personagens. Sublinha que só o fogo de Deus, só o fogo de Deus é que vai validar aquela oferta. Quando o fogo tivesse queimado totalmente aquela ovelhinha que aquele adorador levou, e chegado às narinas do Senhor, um aroma suave, o rito estava completo. Reverendo, traduza isso de forma simples e direta para a minha vida. A sua adoração só vai estar completa quando o Espírito Santo te consumir eternamente e validar a sua adoração perante o Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta sincera, genuína ao teu altar, como prova da tua atuação. O fogo, meus irmãos, significa purificação e transformação. O holocausto hebraico olá, que é aquele olá, o holocausto é aquilo que sobe, aquilo que ultrapassa. Então a minha oração sobe, a minha adoração
vai ao encontro do Senhor, o meu louvor sobe, o meu coração eleva até os céus, através da palavra, através do contato que eu tenho, desse ato de purificar, de transformar. É um fumo que sobe, é um aroma que sobe, é um aroma agradável, uma ligagem aceitável divina, queima as gorduras, os miúdos lavados, as sujeiras internas, as sujeiras externas, tudo é purificado, tudo é queimado pelo fogo. O fogo não só consome, mas o fogo transfigura. Eu preciso ser transfigurado pelo Espírito Santo, meu irmão. Irmãos queridos, estamos em agosto. O ano já foi. Você está aí perto de virar 2025, 2026 já está chegando. E o que mudou na sua vida? O que mudou na nossa igreja? O que mudou no nosso culto? O que mudou na nossa adoração? O que mudou na nossa fé? O que mudou na nossa certeza de servir ao Senhor? Eu não posso crer que você esteja com a sua cabecinha de 2014. A gente está esquecendo algumas coisas. Você queria uma palavra que eu vou falar agora, que você talvez há muito tempo não lembra? Consagração. Vou falar devagarzinho. Consagração. O que vem à nossa mente quando a gente lembra dessa palavra consagração? E foi essa palavra, eu já contei para vocês, que me levou, quando eu tinha 8 anos, a querer conhecer muito a Assembleia de Deus. Dona Balbina, que tinha o dom de trazer crianças para a escola dominical, e eu estou precisando de Balbinas aqui, viu? Passo pela rua trazendo gente para a escola dominical. Crianças, adolescentes, jovens, vamos embora para a escola dominical. E a Dona Balbina levava uma criançada para a escola dominical. E ela falava lá: Dona Filhinha, eu vou mais cedo, 8 horas, porque é hora de consagração na minha igreja. E eu já era presbiteriano, aos 8 anos de idade, curioso como sempre. E eu perguntava: mamãe, eu quero nessa igreja, porque na minha igreja não tem consagração. Presbiteriano não tem consagração. Aí, Dona Filhinha, sábia, disse para a Dona Balbina: Dona Balbina, pode levar meu filho para a escola dominical e mostra para ele que é a consagração. Eu sabia, mas ela não falou nada. Naquele tempo, a igreja Assembleia de Deus tinha consagração. E o que era consagração? Vocês que vieram de lá sabem. Oração. A Dona Balbina chegou com a gente 8 horas e mandou: crianças, calados, vocês vieram comigo, eu sou autoridade, vocês agora sentem no banco e ajoelhem. Quando eu olhei para a Dona Balbina e vi que estava todo mundo, as doninhas de coquinho velho, era só as velhinhas aqui lá, tudo ajoelhado, orando. Eu falei assim: isso é consagração. 2 horas de oração de joelhos, 2 horas. Depois parava para aparecer um presbítero lá para fazer início da escola dominical. Era assim. Mas eu aprendi que na visão daqueles irmãos queridos que estão nos céus e que vão para os céus, consagração é oração. Mas o que é consagração para você? O que é consagração para o nosso povo? O que é consagração para a nossa igreja? O que é consagração para você? Você já fez um jejum na sua vida, crente ruim? Você já orou? Já jejuou? Você tem esmurrado o seu corpo, dizendo: Senhor, eu sou uma oferta a ser queimada, mas eu sou ruim, eu sou duro, eu sou mau, eu sou em pecado, eu gero pecado, eu murmuro, eu agrido, eu sou falador, eu sou mentiroso. Eu não tenho confiado no Senhor. O que é consagração para você? Se você nunca pensou numa palavra, eu vou colocar agora o que é consagração, porque depois de muitos anos, quase 60 anos de idade, eu sei o que é consagração. Não é somente
mera oração. Consagração, escreva aí, por favor. É ser exclusivo de Deus. Consagração é ser exclusivo de Deus. Se você ainda não é exclusivo de Deus, você ainda não se consagrou. A oferta é exclusiva de Deus. Aquela ovelha tinha que queimar. Você é exclusivo de Deus. Você precisa queimar. Só restava a pele, porque o resto tudo era consumido pelo fogo. O fogo não deixa resto. É sinal, é objetivo de consagração, é sem retorno. Isso significa que eu sou consagrado a Deus. Um culto sem defeito é um culto consagrado a Deus. Um culto sem defeito é aquele que eu vou ao encontro dele e não tem retorno mais. Irmãos, vocês estão aqui, vocês acham que o tempo vai voltar? Nunca mais. Esse momento que nós estamos aqui vai voltar. Isso é ser exclusivo do Senhor. A ordem litúrgica é a intenção do coração. Torá em ordens as partes sobre a lenha mostra que o rito é intencional, é estruturado, não é uma fogueira desleixada. O sacerdote põe fogo, o sacerdote trabalha, e nós, como os homens de Deus, pregadores da palavra de Deus, nós estimulamos, nós instigamos, nós te incomodamos a dizer: coloque sua vida em ordem, coloque seu altar em ordem. Nós instigamos para que você possa ter um culto racional, não um culto ilógico, não um culto que não tenha uma intenção. A minha intenção hoje, nesse culto, eu falei desde o primeiro momento, é dizer que nós somos gatos miúdos a serem entregues no altar, na presença de Deus. A minha adoração, ela precisa ser sincera, sem defeito. O sacerdote organiza a cabeça, a gordura, as outras partes. Isto é o culto com disciplina, não é improviso. Amados, louvado seja Deus pela nossa denominação. Há uma liturgia, uma organização, há uma ordem para orar, uma ordem para ler, uma ordem para cantar, bênção apostólica, há uma ordem em tudo, porque o culto, ele não é de improviso, ele é intencional. Vocês estão aqui não para me adorar, não para me ouvir como pastor, mas vocês estão aqui para adorar a Deus. Por que vocês vieram aqui nessa noite? Para adorar a Deus. Eu não posso fazer do culto um showmício. Eu não posso fazer do culto um entretenimento. Eu não posso fazer do culto uma hora de relaxamento mental. Estudei o dia todo, estou cansado, eu vou para a igreja aliviar a minha memória, a minha cabeça. Não, você não está aqui para isso. Você não está num clube social. Você está na presença de Deus, irmão. Você veio para ser queimado, ser torrado, ser oferecido como oferta viva, santa, agradável a Deus. Eu sou um culto racional. Cooperação como dom divino, mantido por responsabilidade humana. Isso significa ter senso ético e espiritual. O rito cuida do prático para servir o teológico. Então, vamos entender isso. Eco, sim, Sinai, o Senhor desce em fogo. Êxodo 19, 18. O altar se torna um micro Sinai, lugar do encontro, de aceitação, de visitação, de ouvir o Senhor, de aprovação ou de rejeição. Em Levítico 12, o fogo do altar é o centro do holocausto. É sinal da presença, que inicia por meio de purificação, que transforma em garantia de consagração total, chamada a ordem, a perseverança no culto, com benefícios práticos para que servirem de santidade. O altar não é só um lugar onde algo arde.
é onde Deus, o seu povo, se encontra. É a volta de um fogo que Ele mesmo, Deus, acendeu. Deus acendeu o fogo do seu coração. Não extingais o Espírito Santo. Deus acendeu esse fogo no seu coração. Verso 13. Sem defeito, porque é holocausto. Nós estamos fixando esse primeiro sacrifício, que é o mais importante deles. É a única oferta que se consome, que agrada ao Senhor. As entranhas, as pernas, os lombos são lavados a fim de serem preparados para o altar. Todos os excrementos devem ser removidos. Isso está em consonância com a representação de Israel como um povo santo. Simbolicamente, pelo menos, o asseio está próximo daquilo que nós chamamos no Novo Testamento de santidade. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Eu preciso colocar isso. O culto sem defeito é um culto que produz santidade. Por quê? Porque o holocausto foi a primeira oferta instituída por Deus. A gente está quase terminando o primeiro capítulo, que fala sobre o holocausto. Não há justificativa para os adoradores. Eu não tenho um touro para oferecer ao Senhor. Eu não tenho um boi para oferecer ao Senhor. Mas eu tenho cabritos, eu tenho cabras, eu tenho ovelhas. Olha, esse envolvente precisa ser levado. Domingo que vem a gente vai ver uma terceira justificativa para os adoradores não ter nenhuma desculpa de oferecer o holocausto ao Senhor. Vou deixar para domingo que vem. Mas agora a gente está na oferta de gado miúdo. Quem morava no deserto, quem era pobre, morava nas tendas, tinha cabras, tinha leite, tinha ovelha para fazer o manto, a capa, tinha esses animais. Sabe, meus irmãos, quando eu olho para essa oferta, eu entendo que a totalidade da entrega. O holocausto era a única oferta que o animal era consumido por inteiro no fogo, sem que o ofertante ou o sacerdote comesse nada dele. Começar por ele mostra que a primeira resposta do homem a Deus deve ser consagração total. Se você sair nessa noite com esse termo de consagração, o que é consagração, eu já estarei feliz, porque o Senhor nos chamou para consagrarmos as nossas vidas no altar do Senhor. É agora. Eu não estou chamando você para rebatizar, eu não estou chamando para você ser presbiteriano, eu não estou chamando para você ser crente, eu não estou chamando para você, mas eu estou chamando para que no fundo do seu coração você possa se consagrar agora ao Senhor. Consagração total. Sem essa oferta, nenhuma outra que nós vamos ver, manjares pacíficos, expiatórios, teria dimensões como essa, que nos leva à comunhão, reparação, gratidão. Mas nenhuma delas tem o sentido primeiro de reconhecer que a vida inteira você vem devagar. A vida inteira. A tua vida inteira pertence a Deus. Amém? É isso que nos faz pensar na justificação. O Deus que chama é também aquele que nos justifica. Romanos 8,30, os que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 3,24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, que é em Cristo Jesus. Então nós todos somos chamados, justificados, para apresentar a Deus um culto sem defeito. Sem defeito. Sua adoração tem uma métrica, tem um método, tem um padrão, tem um alvo, sem defeito. Nossa adoração, nosso culto tem um padrão, no modo do verbo operante do apóstolo Paulo: sede mais do que perfeito.
mais do que perfeitos. Se você fosse um gado miúdo, você teria que ser sem defeito. Você teria que ser uma ovelha do Senhor Jesus. A minha ovelha ouve a minha e ela lê sempre. Você é uma ovelha de Jesus. Eu sou uma ovelha de Jesus. Se eu sou um gado miúdo, o fogo está sobre o altar. Domingo após domingo, semana após semana, esse fogo mantém-se vivo, aceso. E eu sou oferta de ouro a Deus. Quais as aplicações práticas? Primeiro, o animal tinha que ser sem defeito, mostra a necessidade e a pureza diante de Deus. O ofertante apresentava voluntariamente, colocando a mão sobre a cabeça do animal, identificando seu sacrifício. O sacerdote preparava o holocausto, queimando totalmente no altar com um aroma agradável ao Senhor. O ponto central aqui é que o animal substituía o pecador, carregando simbolicamente a culpa que seria consumida pelo fogo. Lembrando que Jesus já levou sobre si todos os teus pecados. No Novo Testamento, Cristo é revelado como o verdadeiro Cordeiro de Deus, sem defeito. Assim como o gado miúdo deveria ser sem defeito, Cristo ofereceu-se sem pecado. Identificação. Tal como o ofertante colocava a mão sobre o animal, os crentes, pela fé, se identificam com Cristo e recebem os seus benefícios em sacrifício. Irmãos queridos, devemos adorar o Senhor num culto sem defeito. E isso começa com uma atuação sua pessoal. Como, reverendo? Essa pureza de coração. Assim como o animal deveria ser sem defeito, o nosso culto deve ser oferecido com sinceridade, sem hipocrisia. Mateus 5,8. Antes adorar, examinando os corações, confessando os nossos pecados, reconciliando com os nossos irmãos em Cristo, reconciliando com a nossa fé. Olhe para o teu coração, você está na presença daquele que consome todas as coisas. Queridos, é aqui que nós entregamos tudo nas mãos do Senhor. Entrega total. O holocausto era queimado por inteiro. E se ensina-nos que o culto deve ser não apenas um ritual formal, mas fruto de uma vida completamente entregue a Deus. Romanos 12, verso 1. Excelência na adoração. Não devemos oferecer a Deus resto. Oferecer a Deus resto. Para e pense um pouquinho nessa colocação. Não devemos oferecer a Deus resto. Resto de quê, pastor? Resto. Você está oferecendo a Deus coisas resto. Resto do nosso tempo. Se eu tiver tempo, eu vou. Resto da nossa energia. A Bíblia diz que existe um padrão, os mais novos são fortes. Jovens da mocidade, vocês têm energia para vencer o diabo. A Bíblia diz que por serem fortes, têm vencido o diabo. Tem tempo sim, tem energia sim, para se reunir, para evangelizar, para ganhar o mundo para Jesus. As nossas gerações estão envelhecendo. Você tem energia para trabalhar na obra do Senhor, você tem energia para trabalhar para você, você tem energia para fazer tantas coisas, mas está dando o resto da sua energia para a obra do Senhor. Seus dons e seus talentos. Que isso? O culto deve ser preparado. O culto precisa ser dedicado. A música bem executada, as palavras escolhidas com reverências e principalmente o coração consagrado. E exclusividade de Deus. Isso é consagração. Exclusividade de Deus. E por fim,
sacrifício de louvor. Hebreus capítulo 13, verso 15. Lembra que hoje oferecemos sacrifícios de louvor, isso é, frutos de lábios que confessam o seu nome. Assim o nosso culto, sem defeito, é louvar de forma consciente e verdadeiramente agradecido. Em resumo, oferecer um culto sem defeito significa dar a Deus o melhor. Dar a Deus o melhor de nós mesmos. Santidade, entrega total com excelência, reconhecendo que Cristo já ofereceu um sacrifício perfeito e agora vivemos em resposta a esse amor. Que Deus nos ajude. Amém? Você pode orar nesse momento, fechar os seus olhos. Diga aí, Senhor, eu sou esse gado miúdo. Eu sou esse gado miúdo, Senhor. Eu vim nessa igreja nessa noite para me consumir. Esse altar precisa botar fogo e queimar as minhas lembranças. Deus, obrigado pela tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, a prestar um culto sem defeito, Senhor. Um culto que agrade a Ti. Um culto que seja, Senhor Deus, intermediado, cambiado por Cristo, aquele que nos justifica. Culto prestado, Senhor Deus, com sinceridade, sem hipocrisia. Deus, quebra meu coração. Purifica-me, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.